Tens o privilégio de entrevistar com alguma frequência os maiores nomes do cinema, as grandes estrelas de Hollywood. Nessas alturas, e dado o lado que, no fundo, felizmente nesta entrevista não estamos a falar disso, que é o lado também menos bom do jornalismo. Também existe. Nessas alturas sentes que vale mesmo a pena aquilo que fazes? O que é que sentes quando tens à frente uma grande estrela? Hoje em dia já não fico tão nervoso ou tão ansioso como no início, em que quando isso era novidade, obviamente que eu ficava às vezes um pouco intimidado com a perspectiva de ter ali durante 5 minutos, 6, 3, 4, alguém que eu já via há muitos anos no cinema e para quem tinha 300 perguntas, obviamente não podia fazer todas, e isso causava-me alguma ansiedade, mas enfim, tinha a ver com a minha inexperiência. Hoje em dia, ao fim destes anos todos, enfim, essa sensação já está muito mais diferida. Mas seja como for, continuo a sentir aquele nervoso miudinho que os atores dizem que se sentem quando vão para o palco, que estão ali na iminência de dar um espetáculo e portanto estão ali a sentir a energia e a adrenalina toda. Eu continuo com essa adrenalina, mas é porque estou na iminência de entrevistar muitas vezes pessoas que eu admiro bastante em termos profissionais. Claro que às vezes essas grandes expectativas se confirmam, porque as pessoas se revelam, os atores neste caso sobretudo, pessoas muito interessantes e disponíveis para ouvir e para conversar sobre o filme ou outras questões, mas também é verdade que muitas vezes essas expectativas caem por terra porque a pessoa, o ator que nós idealizamos nos filmes que vamos vendo dele ou dela, depois não se materializa ali naquele momento por várias razões, porque estão indisponíveis para conversar, porque não estão concentrados naquilo que estão a fazer, porque não gostaram do filme que estão por contrato obrigados a promover. Portanto, há sempre uma série de fatores. Por exemplo, agora posso revelar... Podes dar um exemplo? Era isso que eu ia perguntar. Posso dar um exemplo? Estive há poucas semanas em Londres na apresentação do filme Maria Madalena. Entrevistei a Rooney Mara, que faz de Maria Madalena. Entrevistei o realizador, entrevistei mais 2 secundários e uma das pessoas que estava escalada para a entrevista era o Joaquin Phoenix, que no filme interpreta o papel de Jesus. E foi das entrevistas que mais trabalho me deu a preparar, porque eu já sabia que ia ter pouco tempo para falar com ele. Também já sabia que ele não gosta de dar entrevistas e, portanto, isto obriga a um cuidado redobrado, porque temos um tempo limitado para fazer as perguntas certas e tentar criar ali algum interesse na própria entrevista e também no fluxo da conversa. E, enfim, surpreendentemente ele cancelou todas as entrevistas de televisão, não só a minha, mas todas as outras, em cima da hora, porque não gostou da luz do cenário que estava montado para as entrevistas acontecerem. E, portanto, acabou por ser uma falta de respeito para com os profissionais da informação, como era o meu caso, e também acaba por dizer alguma coisa, enfim, da figura, do ator, da estrela, se quisermos, nesta forma de lidar com o público, não é? Porque eles não estão só a lidar connosco, estão a lidar com o público através de nós, jornalistas. Claro. E quando isso acontece sem uma razão válida, não é? Se ele tivesse tido um acidente, se tivesse tido uma indisposição, agora alegar que não gosta da luz e usar isso como pretexto para cancelar a entrevista, confesso que me deixou um bocadinho decepcionado. Sim, mas em regra, a maior parte deles, em regra ou em média, a maior parte deles são, no fundo, alcançam as expectativas ou desiludem? A maioria sim. São de facto aquilo que aparentam ser? Não diria que... Não. Porque, no fundo, são sempre um bocadinho arrogantes ou nem por isso? Nós, quando os vemos nos filmes, vemos personagens, não é? Portanto, as pessoas normalmente são relativamente diferentes das personagens que interpretam. Há aquela expectativa de encontrar alguém com uma atitude mais fechada ou mais aberta. E na minha experiência pessoal, na maior parte das vezes, não fiquei decepcionado, não fiquei desiludido. Mas já houve casos, por exemplo, o caso do Russell Crowe, que eu refiro muitas vezes, já entrevistei 3 ou 4 vezes, e houve uma vez em Nova Iorque que eu lhe fiz uma pergunta relacionada com a celebridade, já não me lembro qual era exatamente o gancho, e ele disse-me, olha, não é nada contra si, mas eu não gosto de dar entrevistas. E, portanto, a forma de eu lidar com a celebridade é má, é péssima. Não sinto que dar entrevistas seja uma mais-valia para o meu trabalho, continuo a citá-lo. Ele depois explicou, e a explicação que me deu fez algum sentido. Ele dizia que desconstruir o trabalho de ator para explicar como é que preparou uma personagem para aquele filme é também uma forma de quebrar a magia na relação que se quer com o espectador. Portanto, falar muito desse trabalho, falar muito do filme, pode ser contraproducente. E, de facto, isso fez algum sentido para mim na altura, mas eu tinha que lhe fazer a pergunta e, pronto, mesmo com a cara fechada, ele lá respondeu. E, enfim, a entrevista foi para o ar. Assim em média, quanto tempo se leva a preparar uma entrevista a uma grande estrela? Horas. E quanto tempo tens para fazer normalmente a entrevista? 5 minutos ou mais? Minutos. Horas, porque eu leio muitas coisas, não só sobre o filme, mas sobre tudo aquilo que acontece com o ator ou a atriz naquela altura.
para tentar perceber qual é o contexto em que a entrevista vai acontecer, independentemente do filme ser deste ou daquele género. Mas depois tudo isso tem que ser comprimido em 5, 6 perguntas e às vezes menos, porque o tempo é limitado. Normalmente nós temos a referência de 5 minutos e nesses 5 minutos temos que mostrar o que valemos. Mas muitas vezes, porque há constrangimentos em termos de horário, eles reduzem para 4 e até já tive 3. E 3 minutos é muito pouco. A não ser, também já aconteceu. E se eles gostarem de falar, 3 minutos é uma pergunta. Exatamente, isso pode acontecer. E também pode acontecer o inverso, que é quem está do outro lado não está muito disponível para responder e com monossílabos 3 minutos é uma eternidade, Sim. não é? Se eu posso fazer 10 perguntas, se a resposta for sempre sim, não, pois, talvez, de repente nunca mais acaba aos 3 minutos. Isso também já aconteceu. E aquilo, os 3 minutos são para respeitar ou se cederes ninguém te entra no estúdio ou não sei como é que funciona? Há uma técnica que eu vou aqui revelar, mas fica só aqui entre nós, que tem a ver com a gestão do tempo mesmo na parte final. Ou seja, se eu sinto que já estou a 10, 20 segundos do final do tempo, eu normalmente, se há margem para isso, lanço mais uma pergunta, mesmo em cima do final do tempo. Portanto, eles acabam por ter que responder a essa pergunta e quem está a gerir os tempos não pode interromper a resposta, não é? Eles interrompem-me a mim se eu estiver a queimar o tempo, mas não interrompem quem está a responder. Sim. Se estiver a responder ainda na sequência da última pergunta. Portanto, a coisa acaba por resultar dessa forma. Qual foi a entrevista ou o momento, mas nessas leads, digamos assim... Mais intimidante? Não, o que mais te marcou pela positiva? A seguir já falamos sobre isso também. O que mais me marcou pela positiva é... Aquele ator ou atriz ou realizador que entrevistaste e que valeu mesmo a pena? Olha, gostei muito mesmo da oportunidade que tive no lançamento do filme Tintin de falar ao mesmo tempo com o Peter Jackson e o Steven Spielberg. Acho que foi assim um dos pontos altos. Eu estava, enfim, um pouco condicionado pelo tempo e também, obviamente, ansioso pela oportunidade de ter ali 2 monstros do cinema. A entrevista correu bem, eu também gostei muito do filme, foi interessante. Também gostei muito de entrevistar o Robert De Niro e Michelle Pfeiffer ao mesmo tempo, embora a entrevista não tivesse corrido tão bem, porque ele estava um pouco desinteressado do contexto da entrevista e ela pareceu-me estava um pouco intimidada de estar a dar uma entrevista ao lado dele e, portanto, estava sempre a dar-lhe a palavra e ele depois não usava da palavra e criava-se ali um triângulo estranho. Mas assim, de repente, foram 2 momentos que eu acho que foram muito especiais e que vou guardar para sempre. E agora, a pergunta que eu tinha para ti era um momento mais engraçado, mas por sinal há de ser o que mais te intimidou também. Olha, resultou em graça ou não teve graça nenhuma? O mais estranho e mais memorável, eu acho que foi uma entrevista que fiz ao Robin Williams, salvo erro, em Londres, basicamente eu desisti de fazer a entrevista porque eu fiz-lhe 2 perguntas, ele de repente percebeu que eu era de Portugal e começa a contar uma história de uma nanny que ele teve que era portuguesa e que tinha ensinado português aos filhos e ele era super expressivo e super bem disposto e eu às tantas percebi, ok, vou deixá-lo falar, ele falou imenso, contou imensas piadas, eu só estive ali a assistir porque percebi, ok, não vale a pena insistir em falar do filme porque ele não quer falar do filme, quer falar do português e da nanny portuguesa e dos filhos que aprenderam a falar português e foi muito Mas olha, divertido. uma vantagem nisso, não se deve lembrar de nenhum dos teus colegas que lá estavam, mas de ti deve-se lembrar ainda. Sim, pronto, entretanto morreu, infelizmente, mas sim, acho que ficou essa experiência pelo menos para mim. Mas achei depois muito acontecem estes fails também, nas entrevistas. Estarmos a falar do morto e eu a dizer que ele ainda se lembra de ti. Não há problema. Mais grave que isso é eu não me lembrar dele. Não há problema. Enfim, vamos a uma polémica que é não polémica se calhar. Para ti, não sei. A Forma da Água venceu os Oscars. No entender de muita gente foi merecido, no entender de muitos outros, não. Na tua opinião, foi merecido ou outro filme é que deveria ter ganho o prémio o Oscar do melhor filme? O que eu digo sempre quando enfim, levantam questões sobre os Oscars é que quer nós gostemos mais ou não, quer nós queiramos ou não, o verdito da Academia de Hollywood é só o verdito da Academia de Hollywood e aqui com muitas aspas, obviamente que é um momento alto do ano cinematográfico para a indústria norte-americana que é a maior do mundo e, portanto, desse ponto de vista acaba por marcar e ser notícia e determinar muitas coisas, mas acaba sempre por ser uma escolha subjetiva dos membros da Academia que votam naquele ano, naquelas categorias para dar aqueles Oscars àqueles talentos. E, portanto, desse ponto de vista, eu nunca olhei para os Oscars, nem quando era apenas espectador, como a verdade do cinema naquele ano determinado. E eu mesmo digo em relação a este ano que passou, eles acabaram por eleger a Forma da Água como o melhor filme do ano, deram-lhe o Oscar de melhor filme do ano. Quanto a mim, pessoalmente, eu acho que não merecia, até porque havia na mesma corrida o Três Cartazes à Beira da Estrada, que me parece um filme muito mais bem conseguido, mas lá está, é discutível, é subjetivo.
E é o que eu digo sempre, as pessoas muitas vezes perguntam-me, mas é o Oscar? Sim, está bem, é o Oscar, mas quantas vezes é que nós não ficamos frustrados com os resultados porque gostávamos mais de um filme e menos do outro? É subjetivo e será sempre. E portanto eu percebo que haja polémica, ainda bem que há polémica, é sinal que as pessoas gostam de discutir e que veem os filmes e que têm opiniões sobre eles, mas é só uma opinião, é só uma decisão que vale o que vale. Sim, e é só um prémio, não é? É As só pessoas o Oscar deixam-se com afetar muitas muito, aspas. mas no fundo... Sim, é só o Oscar com muitas aspas, mas lá está, é subjetivo. Eles premiaram já ao longo da história muitos talentos. Não, eu quando digo é só o prémio não é desvalorizando o Oscar, mas quero dizer, para mim, que sou um espectador de cinema, ganhou a Forma da Água, e eu ainda não consegui ver o Três Cartazes à Beira da Estrada, mas quero dizer, o que é que muda na minha vida ter ganho a Forma da Água e não os Três Cartazes à Beira da Estrada, não é? Claro, é mais por aí. A questão é que, depois há outro lado, o facto de haver Oscars ou não haver Oscars determina as carreiras dos atores e dos realizadores. Sim, sim. E o facto de Forma da Água ter sido galardoada com o Oscar, agora, com certeza que abre outros caminhos aos atores, aos protagonistas, ainda mais ao realizador, que já é muito conhecido. E, portanto, do ponto de vista da indústria, não é um detalhe. Do ponto de vista do espectador, ou para nós espectadores, pode ser, mas para quem trabalha naquele mundo, há muito dinheiro implicado, há muito marketing implicado, e isso faz toda a diferença.